Olá, bom dia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos falar hoje dos 12 discípulos de Jesus, começando com Pedro. Simão Pedro foi uma das figuras mais preeminentes e complexas do Novo Testamento. Um pescador galileu que se torna o líder impulsivo, porta-voz e rocha do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. A tradição cristã atribuiu a ele a autoria da primeira e a segunda epístola escrita por ele. Originalmente chamado Simão ou Simeão, ele era pescador em Betsaida e vivia em Cafarnaum, da Galileia, junto com seu irmão André. Jesus o chamou junto ao mar da Galileia, deu-lhe o nome de Cefas, em aramaico, ou Petrus, em grego, que significa Pedro ou rocha, sinalizando sua futura firmeza. Pedro era conhecido por ser extremamente impulsiva, questionador e corajoso, mas também inconstante. Ele repreendeu Jesus, caminhou sobre as águas e negou Jesus 3 vezes antes de sua crucifixão, demonstrando os altos e baixos de seu caráter. Após a ressurreição, Pedro foi transformado pregando no Pentecostes e liderando a igreja em Jerusalém, realizando curas e milagres. A tradição relata que Pedro morreu crucificado em Roma durante a perseguição de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morte. Morreu da mesma forma que Jesus, martirizado em Roma por volta de 64 a 68 depois de Cristo. A tradição cristã e o próprio texto bíblico atribui a primeira e segunda epístola de Pedro a ele como autor. 1 Pedro foi escrita entre 62 a 64 depois de Cristo, de Babilônia, uma referência simbólica, Roma, para encorajar cristãos que sofriam perseguições. Segundo de Pedro, o autor se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Embora tenha diferenças estilísticas que geram detalhes acadêmicos, a Bíblia a atribuiu ao nome Pedro. A Igreja valoriza a história de Pedro como um exemplo de transformação da graça, com pontos específicos. A rocha. A Igreja estuda que a pedra sobre a qual Jesus edificou a Igreja, está escrita em Mateus 16:18, não é Pedro, o homem, mas a confissão de fé de que Jesus é o Cristo. A perspectiva da Igreja destaca que Pedro escreveu sobre o sofrimento e com frequência sobre a segunda vinda de Cristo, motivando os cristãos a viverem em esperança. A interpretação da visão em Atos 10 de Pedro sobre alimentos imundos foca na necessidade de Pedro aceitar os gentios, não judeus, como iguais ao Evangelho, não necessariamente como uma abolição das leis
diedéticas bíblicas. A Igreja, na restauração de Pedro após a negação, uma esperança para todos os crentes, que o amor de Jesus supera as falhas humanas. Pedro era pescador que tinha um pequeno negócio em parceria com seu irmão André e dois amigos, Tiago e João. André introduziu Pedro a Jesus e mais tarde, quando Jesus o chamou Pedro, deixou tudo para ser discípulos. Em Lucas 5, 9 a 11. Jesus escolheu Pedro para ser um de seus 12 apóstolos que receberam um treinamento especial para serem líderes. Nós também, se queremos ser líderes, primeiro devemos aceitar a Jesus e trabalhar de acordo com os princípios que ele deixou, que está escrito nas Escrituras. Assim seremos líderes para ajudar também a difundir esta mensagem de paz, de esperança para as outras pessoas. Tenham um bom dia.